E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é André Martins, esse vai ser mais um capítulo do Dentista Cast. Seja bem-vindo ao Dentista Cast, o quadro do canal em forma de podcast, onde eu respondo as dúvidas e perguntas dos inscritos. Eu falo de algo interessante aí que está acontecendo na odontologia. Bom, e essa semana eu estava dando uma olhada ali na minha timeline no Facebook, né? E do nada apareceu uma notícia falando que o flúor fazia muito mal para a saúde das pessoas. E essa notícia falava que o flúor era tudo de ruim, que ele era tóxico, que ele causava câncer, que ele causava disfunção de tireoide. E ela ainda continua desinformando as pessoas, falando que o flúor causa manchas no dente e que ele não ajuda nada na prevenção da cárie. Então nesse vídeo aqui eu vou estar falando por que esse tipo de matéria é sensacionalista sim, tá? Eu também vou estar falando por que o flúor é muito importante na saúde bucal e principalmente na prevenção da cárie. Então as principais fontes de flúor que a gente vai ter hoje em dia vai ser a água, tanto a água de abastecimento, né, que é aquela água da torneira, quanto a água mineral. Essas duas fontes elas contêm flúor, e também as pastas de dente. Mas uma coisa aqui que é muito importante de falar nesse vídeo é que as concentrações de flúor nessas duas fontes, né, a água de abastecimento e a pasta de dente, elas são controladas pelo Ministério da Saúde. Então o Ministério da Saúde não ia botar concentrações de flúor absurdas para prejudicar a saúde das pessoas, porque o objetivo deles, né, é totalmente contrário disso. E é aí que eu caio naquele ponto, né, que essas notícias aí que falam que o flúor faz mal e tal, elas são sensacionalistas. E elas são sensacionalistas porque elas dão a entender que qualquer concentração de flúor vai causar disfunção na tireoide, vai causar manchamento dos dentes, vai causar câncer e várias outras coisas. E sim, o flúor pode sim causar problemas, mas só se ele for ingerido em grandes quantidades. Então vamos supor que tu é uma criança que escova os dentes com aquela pasta de dente de morango, né? Aquela pasta de dente deliciosa assim, que tu não vê a hora de escovar os dentes para sentir o gostinho daquela pasta que é maravilhoso. E daí, quando a tua mãe não tá olhando, tu engole aquela pasta. E como tu é criança, né, tá naquele processo de formação de dentes e tudo mais, esse consumo excessivo de flúor, né, que tu tem ao engolir a pasta, esse consumo excessivo de flúor vai afetar a formação do esmalte dentário e vai causar manchas nos dentes. Mas pessoal, isso só vai acontecer por causa do consumo excessivo. E isso é conhecido como fluorose dentária, que são as manchas nos dentes causadas pelo consumo excessivo de flúor. Então, o consumo excessivo de flúor pode causar vários problemas, sim, para a tua saúde. Mas o consumo controlado traz vários benefícios, como, por exemplo, a prevenção da cárie. E para explicar como o flúor faz isso, eu vou ter que entrar numa questão mais técnica aqui, tá, pessoal? Mas o flúor basicamente deixa os dentes mais fortes. E como isso acontece? Isso acontece porque os nossos dentes eles estão em constante troca de mineral com a boca. Então o dente ele perde mineral e ele ganha mineral diariamente. Então vamos supor que tu tome um suco de laranja. O teu dente ele perdeu mineral, ele perdeu cálcio, ele perdeu fosfato e vários outros minerais. Mas com o passar do tempo esses minerais são repostos pela saliva. Então esse processo de perda e ganho de mineral é comum nos dentes. Mas quando a gente tem uma pessoa que não higieniza os dentes, quando a gente tem uma pessoa que é meio descuidada com a higiene dos dentes, a gente vai ter a multiplicação de bactérias na boca, as bactérias da cárie principalmente. E essas bactérias da cárie, elas deixam o meio bucal ácido. E quando as bactérias da cárie atuam sobre um dente que não tem contato com o flúor, para ele ter uma lesão de cárie, para ele desmineralizar sobre a ação das bactérias da cárie, é só essas bactérias fazerem o meio bucal chegar a um pH de 5,5. Mas se essa pessoa tiver contato com o flúor, para o dente sofrer a lesão de cárie e para o tecido dental ser desmineralizado, a gente tem que ter um pH de 4,5. Então o flúor dá essa proteção extra para os dentes, fazendo com que a lesão de cárie se forme quando o pH chega a 4,5 e não 5,5. E o tecido dental fica mais resistente à ação da cárie. E pessoal, quando eu estava estudando, quando eu estava na época da faculdade, a gente atendia em postinhos, a gente ia em escolas, e em várias escolas, tá? Ensinar as crianças a escovar os dentes, avaliar os dentes dessas crianças. E no postinho, a gente tem um negócio que a gente chama de territorialização. Então, os dentistas do posto, eles sabem exatamente os lugares que tem água de abastecimento fluoretada e os lugares que não tem água fluoretada. Então, quando a gente ia numa escola que as crianças não tinham contato com água fluoretada, pessoal,
o número de cáries era muito maior mesmo. Pra te ver como isso não é balela, pra te ver como isso não é enrolação, eu vivenciei isso na prática. E as crianças que não tinham contato com flúor, elas tinham muito mais lesão de cárie. Então flúor é importante sim na saúde bucal, tá pessoal? Fluoretação da água foi uma das maiores ações de saúde pública no século XX. Então não se deixe influenciar por vídeo sensacionalista de WhatsApp. Não vai atrás desse tipo de conteúdo, tá pessoal? Flúor é muito importante sim. Ele só vai fazer mal se ele for consumido em excesso. Vou te falar uma coisa, a fluorose dental, que é aquela mancha nos dentes causada pelo flúor, ela tem uma prevalência perto de 0. Mas então por hoje era isso, tá pessoal? Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Espero que eu tenha sido claro, espero que tu tenha entendido o teu conteúdo. E tu já sabe, né, aquela história. Qualquer dúvida deixa nos comentários, qualquer dúvida sobre dentes, sobre saúde bucal, eu leio e respondo todos os comentários. Quem sabe aí tu tá participando do próximo Dentista Cast. Então se inscreve no canal, precisando me manda uma mensagem lá no Instagram, tá? Que eu tô fazendo o history lá todo dia também. Então me acompanha por lá, o link tá na descrição, tá? E por hoje era isso, pessoal. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.